Olá pessoal, aqui professor Belmiro, professor Barbadinha. Nessa aula vamos ver o princípio de Cavalieri para determinar o cálculo do volume dos prismas. Então, o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz o seguinte, dois sólidos S1 e S2 de mesma altura H, apoiados no mesmo plano alfa, têm o mesmo volume se qualquer outro plano beta, paralelo ao plano alfa, determinar os dois sólidos intersecções segundo superfícies de mesma área. Então veja, eu tenho dois sólidos, que eu estou chamando de S1 e S2, eles têm a mesma altura, estão sobre o mesmo plano alfa. Eles vão ter o mesmo volume se qualquer outro plano beta, paralelo ao plano alfa, determinar nos dois sólidos intersecções, ou seja, secções de superfícies de mesma área. Barbadinha. Então, consideremos um prisma. Veja, o nosso objetivo é determinar como se calcula o volume de um prisma. Então, consideremos um prisma S1 de altura H e área da base AB. E um paralelepípedo retângulo, veja, paralelepípedo retângulo, a gente já sabe como calcular a área, aliás, o volume, que é a área da base vezes a altura. Então, eu tenho um paralelepípedo retângulo S2, de mesma altura H e mesma área de base AB. Então, é essa figura aqui. Eu tenho aqui um prisma, no caso aqui é hexagonal, e aqui eu tenho o paralelepípedo retângulo. Eles estão sobre uma mesmo plano alfa, e a área da base deles é igual. E eles têm a mesma altura. Então, seja alfa o plano que contém as bases dos dois sólidos. Os dois sólidos estão sobre o mesmo plano alfa. Qualquer plano beta paralelo ao plano alfa que secciona o sólido S1 também secciona o sólido S2. E as secções possuem a mesma área, pois essas secções transversais determinam polígonos congruentes às respectivas bases. Então, qualquer plano beta paralelo ao plano alfa, por exemplo, esse plano beta paralelo ao plano alfa vai seccionar os dois sólidos. Ao seccionar, ele vai formar polígonos ali, são secções poligonais. E esses dois polígonos têm a mesma área da base dos polígonos, dos prismas. Então, essa área da base é igual aqui e essa é igual aqui. Ora, logo, pelo princípio de Cavalieri, o volume do prisma S1 é igual ao volume do paralelepípedo retângulo S2. Então, o volume do prisma S1 é igual ao volume do paralelepípedo S2. E o volume do paralelepípedo era da base vezes a altura, que a gente já determinou na aula passada. Então, o volume do S1 do prisma é a área da base vezes a altura. Então, o volume de um prisma é igual ao produto de sua área da base pela sua altura. Barbadinha. Então, aqui está um bom resumo sobre o que é o princípio de Cavalieri. Então, exercício número 1. Calcule o volume de um prisma de 10 cm de altura, cuja base é um triângulo equilátero de 6 cm de lado. Então, veja, eu quero o volume do prisma, é a área da base vezes a altura. Esse prisma tem 10 cm de altura, então a altura eu já tenho. E a base é um triângulo equilátero de 6 cm de lado. Então, a base eu tenho que calcular a área da base, ou seja, calcular a área de um triângulo equilátero. Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado, a altura aqui é 10, tem o plano alfa apoiado sobre o plano alfa. Então, aqui eu tenho. Então, vamos calcular a área do triângulo equilátero. Poderíamos usar a fórmula direto, mas vamos deduzir. Vamos fazer um pouquinho mais de cálculo. Então, aqui eu tenho a altura desse triângulo equilátero aqui embaixo. Ao traçar a altura, ele vai dividir aquele lado em duas partes iguais a 3. Então, vou chamar aqui de x essa altura aqui. Veja que a área da base, a área do triângulo, é a base que é 6, vezes esse x dividido por 2. Então, eu tenho que achar esse x. E aqui eu tenho um triângulo retângulo, em que um cateto é o x e outro cateto aqui é 3, porque ele dividiu na metade. E a hipotenusa é 6. Então, x ao quadrado mais 3 ao quadrado é 6 ao quadrado, teorema de Pitágoras. X ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, menos 9. 36 menos 9 é 27, e x ao quadrado é a raiz de 27. Ora, 27 é 9 vezes 3. Raiz de 9 é 3, e raiz de 3 fica dentro da raiz. Então,
o x é 3 raiz de 3 centímetros. Agora vamos calcular a área da base. Ó. A área da base é base vezes altura sobre 2, que é o triângulo aqui. Ó. Então a base toda aqui que é 6, vezes a altura aqui que é 3 raiz de 3 sobre 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2 vai dar 9 raiz de 3. E agora o volume, que é a área da base, que é 9 raiz de 3, vezes a altura, que é 10, que vai dar 90 raiz de 3 centímetros cúbicos. Barbadinha. Exercício 2. Ó. Calcule o volume de um prisma de 12 centímetros de altura, cuja base é um hexágono regular de 4 centímetros de lado. Então, exercício semelhante ao exercício 1. Eu tenho a altura, só que agora a base é um hexágono regular de 4 centímetros de lado. Então, eu tenho que calcular a área do hexágono. Tá? Então, lembra que o hexágono, veja que eu tenho o prisma, tá? A base é um hexágono de 4 centímetros de lado, a altura é 12. Lembra que o hexágono eu posso dividi-lo aqui em 6 triângulos equiláteros, tá? Onde cada triângulo tem todos os triângulos vai ter a mesma medida do lado aqui. Ó. Então, se eu traçar as diagonais aqui, eu vou ter 6 triângulos de lado 4 centímetros. Tá? Então, ó, aqui é o centro, aqui é o apótema, tá? E aqui um dos lados do triângulo que eu formo aqui. Eu tenho aqui um triângulo equilátero. Aqui, ó. Aqui vale 4, aqui vale 4 e aqui vale 4. Tá? Então, nesse triângulo retângulo aqui, ó, o A é um cateto, e aqui eu tenho 2 centímetros, que divide na metade, é outro cateto, e aqui esse lado é a hipotenusa. Então, A2 mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Tá? Soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é esse lado aqui que mede 4. Então, A2 é 16 menos 4, A2 é 12, e A é raiz de 12. 12 é 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2, vezes raiz de 3 centímetros. Barbadinha. Então, achamos o apótema. E, ao mesmo tempo, o apótema, né, ele é a altura do triângulo equilátero aqui. Ó. A base do triângulo é 4, a altura é o apótema. Então, o apótema vezes a base dividido por 2 vai dar a área do triângulo. E como são 6, tá, então a área da base vai ser 6 vezes 4, que é a base, vezes a altura, que é o apótema. Ó. 12 raiz de 3 sobre 2. 6 vezes 4 é 24. 24 vezes 2 dá 48, dividido por 2 vai dar 24 raiz de 3 centímetros quadrados, é a área da base. E o volume, a área da base, que é 24 raiz de 3, vezes a altura, que é 12 aqui. Ó. Então, volume 288 raiz de 3 centímetros cúbicos. 24 vezes 12. Barbadinha. Exercício 3. Ó. Calcule o volume de um prisma de 15 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo de catetos medidos 6 e 8 centímetros. Tá? Esse exercício é bem simples, mas o objetivo mais dele aqui é para lembrar para vocês como é que eu calculo, né, a área de um triângulo retângulo sabendo os catetos. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a base é um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Os catetos medem 8 e 6. Tá? Então, o que é o volume? A área da base vezes a altura. A altura é 15. Como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo sabendo os catetos? Então, como aqui é 90 graus, então um lado é a base e o outro é a altura. Então, é só fazer base vezes altura sobre 2. 6 vezes 8, 48, por 2 dá 24. Então, essa é a área da base. Então, o volume, a área da base vezes a altura, 24 vezes 15, que dá 360 centímetros cúbicos. Barbadinha. Exercício 4. Calcule o volume de um prisma triangular regular, cuja altura média é 10 centímetros e sua área lateral é o dobro da área da base. Então, veja, eu quero o volume. Então, o volume é a área da base vezes a altura. A altura eu já tenho. Então, eu sei que eu tenho que calcular a área da base. Então, o prisma é triangular regular, quer dizer, a base é um triângulo, é um triângulo equilátero. Tá? E a sua área lateral é o dobro da área da base. Então, nós temos aqui um prisma, né, triangular regular, então ele é um prisma reto. A base é um triângulo equilátero, que a altura é 10, e eu vou chamar de x cada lado do triângulo equilátero. Tá? Então, eu tenho que calcular a área da base aqui. Ó.
Então agora eu vou aplicar a fórmula. A área da base de um triângulo equilátero, a área de um triângulo equilátero, é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Vocês darem uma olhada naquela aula sobre áreas de figuras planas, nós deduzimos essa formulazinha. Para não deduzir tudo de novo, né? Vamos usar agora direto. Tá? Então, a área da base é x2 raiz de 3 sobre 4. Tá? Como eu não sei o x, vamos ver o que mais diz ali. Ó, que a área lateral é o dobro da área da base. Bom, a área da base eu tenho essa expressão. E o que é a área lateral? É a soma das áreas das faces laterais. Veja, cada face lateral, são 3 faces, né? É um retângulo, cuja altura do retângulo é 10 e a base é x para todos eles. Ó. Tá? Então eu tenho 3 retângulos de altura 10 e base x. Então a área lateral é 3 vezes 10 vezes x, ou seja, 30x. E a área lateral é o dobro da área da base. Então a área lateral é 2 vezes a área da base. Tá? Então 30x é 2 vezes x2 raiz de 3 sobre 4. Barbadinho. Aqui nós podemos simplificar o 4 ó, com 2, aqui vai dar 2. O x ao quadrado com x lá vai ficar só x. Tá? Então, de um lado aqui vai ficar somente raiz de 3x. Tá? E o outro vai ficar 30. Ó, né? X raiz de 3 aqui e 30 do outro lado. Vezes 2 aqui vai ficar 60. Não é só 30. 30 vezes 2 que está dividindo vai multiplicar o 60 por 30. Então, x raiz de 3 igual a 60. E x é 60 sobre raiz de 3. Racionalizando, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Fica 20 raiz de 3. Por quê? Veja que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. E 60 dividido por 3 dá 20 e raiz de 3. Então, achamos o x. Agora eu posso achar a área da base substituindo esse x ali. Ó. Tá? Então, a área da base, ó, x ao quadrado, 20 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 20 ao quadrado é 400, raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de 3 sobre 4. Simplifico 400 com 4, vai dar 100 ali, e 100 vezes 3 vai dar 300, raiz de 3 centímetros quadrado. Barbadinho. E agora podemos calcular o volume, área da base vezes a altura. Tá? Então, 300 raiz de 3 vezes 10, que dá 3.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Barbadinho. Quinto exercício. Ó. A base de um prisma reto é um paralelograma em que dois lados adjacentes formam um ângulo de 45 graus e medem respectivamente 4 metros e 6 raiz de 2 metros. Sua altura mede 8 metros. Calcule o volume do prisma. Então vejam, eu já tenho altura. Então, meu objetivo é calcular a área da base. Então, a base é um paralelogramo. Então, aqui está o desenho. Ó. A base aqui é um paralelogramo. Esse lado paralelo a esse e esse paralelo a esse. Tá? O ângulo entre os lados adjacentes aqui é 45 graus. E os lados medem 4 e 6 raiz de 2. Tá? Então, vou calcular a área desse paralelogramo. A área do paralelogramo é a base vezes a altura. Aqui eu já tracei a altura dele, ó, esse H. A base dele é 6 raiz de 2 e eu tenho que achar esse H. Mas quando eu traço o H aqui, ó, eu formo um triângulo retângulo aqui, ó, em que esse ângulo é 45, a hipotenusa aqui é 4 e H é o cateto oposto ao ângulo. E quando eu tenho cateto oposto com hipotenusa, eu tenho seno. Então, o seno de 45 é cateto oposto pela hipotenusa. E seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, vezes H sobre 4. E o H é 4 vezes a raiz de 2 dividido por 2. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, H é 2 raiz de 2. Então, achei a altura do paralelogramo. Então, a área do paralelogramo, que é a área da base, é base vezes altura do paralelogramo. Então, a área da base, 6 raiz de 2, que é a base do paralelogramo, vezes a altura do paralelogramo, que é 2 raiz de 2. Então, 6 vezes 2 aqui é 12. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. E 12 vezes 2, 24 metros quadrados. Barbadinho. Agora vamos para o volume, que é a área da base vezes a altura. A área da base é 24, que a gente calculou aqui, e a altura é 8. Isso vai dar 192 metros cúbicos. Barbadinho. Exercício 6. Ó. Calcule o volume de um paralelepípedo retângulo cuja diagonal mede 7 centímetros e duas de suas dimensões medem respectivamente 2 e 6 metros. Então eu quero o volume do paralelepípedo retângulo.
Então, o volume é a área da base vezes a altura, ou o produto das três dimensões. A diagonal dele mede 7 e duas de suas dimensões mede 2 e 6. Então, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho um paralelepípedo retângulo, tá? A diagonal dele aqui mede 7, que vai desde esse vértice até aquele lá atrás. Tá? E duas dimensões dele, uma mede 2 e outra 6. Tá? Então, eu preciso da altura, porque como a base aqui, ó, né, ele é retângulo, então esse aqui é um retângulo, então a base é 2 vezes 6, que é 12, né, metros quadrados. Então eu já tenho a área da base aqui, falta a altura, então eu tenho que calcular esse lado aqui. Ó, tá? Então volume, área da base vezes a altura. Então esse lado aqui eu vou chamar de y. Ó, tá? A altura do paralelepípedo é y. Então para isso eu vou pedir ajuda da área da base, 2 vezes 6, que é 12, como eu falei, né? Vou pedir ajuda para a diagonal aqui, ó. Vou chamar de diagonal D1. Tá? Essa diagonal aqui, ó, ela forma um triângulo retângulo com o 2 e o 6 aqui, ó. E ao mesmo tempo ela forma um triângulo retângulo com o y e o 7. Aqui embaixo ela é hipotenusa. Então, diagonal 1 ao quadrado é 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. D1 ao quadrado, ó, 36 mais 4, 40. D1 é raiz de 40. 40 é 4 vezes 10. E raiz de 4 é 2, então fica 2 raiz de 10. Então achei o D1. Então, como ela forma um triângulo retângulo aqui também, só que agora o D1 para esse triângulo ele é cateto. E o Y é cateto e o 7 é hipotenusa. Então, ó, y ao quadrado, né, y ao quadrado mais o D1 ao quadrado, 2 raiz de 10 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. Y2, 2 ao quadrado é 4, e raiz de 10 ao quadrado fica 10. 10 vezes 4, 40, é igual a 49. Y2, 49 menos 40, que é 9, e y raiz de 9, que é 3. Então a altura mede 3. Logo, o volume, área da base, que é 12, vezes 3, que é 36 metros cúbicos. Barbadinho. Então inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula nós vamos continuar a estudar geometria espacial. Barbadinho.